Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Curitiba. Eu sou o Cauê. Para você saber um pouco da minha história, veja o episódio 1, que eu conto um pouco da minha trajetória de vida, sobre essa instituição incrível e vamos direto ao nosso tema desse nosso podcast. Bom, o título já dá um spoiler, né? O que é a parapsicologia? Quando a gente vai falar sobre esse assunto, muitas pessoas já começam a pensar: ele vai falar sobre fantasmas, ele vai falar sobre um monte de coisas paranormais. Mas calma aí. Hoje a gente vai entender o que de fato é a parapsicologia e não o que é que venderam da imagem dela, ou o que se falaram muito por aí em alguns momentos em que a parapsicologia começou a ter um destaque aqui no Brasil. Um ponto muito importante: nós como instituição somos uma instituição que visa toda uma integração e uma compreensão da parapsicologia a nível internacional, a nível científico. E por que eu digo isso? Porque em algum momento desse podcast eu vou trazer um pouco da história da parapsicologia, de como que ela chegou ao Brasil, quais foram as ferramentas e intenções que foram utilizadas quando ela veio para cá, alguns nomes que contribuíram, é claro, com o crescimento da parapsicologia, mas antes disso a gente precisa entender o que de fato ela é e o que ela não é. Para começar isso, parapsicologia não é misticismo, parapsicologia não é bruxaria, parapsicologia não é esoterismo, parapsicologia não é religião, parapsicologia não é tudo aquilo que uma mídia, uma massa muito grande colocou ela. E ela sim é uma ciência e não uma pseudociência. A nível internacional isso já existe, já há um consenso, e aqui a gente vai trazer desde quando que ela se tornou uma ciência oficialmente, tá? E também a gente vai falar que ela tem e traz muitos benefícios para as pessoas que se permitem conhecer a parapsicologia. A gente vai entender também nesse podcast que existe várias escolas, e direcionamentos dessa ciência, Por se tratar de uma ciência, do meu ponto de vista, o enviesamento ele não deveria existir, Mas a gente vai ter que entender que existem algumas compreensões aí que distorcem às vezes o real sentido dela. Então, agora sim, vamos dar início para você entender o que é a parapsicologia. Parapsicologia. Vamos começar a olhar a etimologia dessa palavra. Para significa além de, psicologia, psique, a alma, e a logia é o estudo da. Então, a parapsicologia é o estudo daquilo que está além da psicologia, que justamente vem estudar muito do que é dito como algo diferente da normalidade, como algo anomalístico, algo paranormal. Mas esse paranormal, hoje em dia, a gente já está começando a questionar isso. Porque tem muitos autores que já fizeram várias pesquisas do mundo inteiro e que entenderam que, olha, será que isso é tão paranormal assim? Será que isso é tão diferente assim? Será que isso é tão anomalístico assim para estar presente em todo o globo terrestre? Será que isso é tão paranormal assim? A gente começa a trazer algumas reflexões. Mas o início dela se deu justamente a estudar o que também tinha algumas raízes e naturezas relacionadas a algo que possa estar tendo essa compreensão ou uma certa comunicação com um mundo que vai além desse mundo físico, mas sim também um mundo extrafísico.
E a parapsicologia, ela começa a dar a atenção àquilo que é dito como diferente. O que é? Vamos começar a investigar mais esse termo paranormal, né? Que está muito relacionado, às vezes, a só essa visão da parapsicologia. Bom, paranormal vem de para, além da normal, de norma. Ou seja, existe uma norma, existe um padrão. Se a gente for pegar um gráfico e passar uma curva, né, da normalidade, vão ter pontos que vão estar fora dessa curva, né? E aí vai poder colocar como algo que não está dentro da normalidade, é algo que não está dentro da caixinha. E aqui na parapsicologia a gente vai justamente olhar para aquilo que é um pouco fora dessa perspectiva e dar uma atenção e querer olhar para aquilo, né, de querer entender que isso muitas vezes é uma dos caminhos para compreender a própria natureza do ser humano. Não dá para a gente só separar, né, a ciência desses aspectos também que fazem parte da natureza humana e que não são somente com uma base materialista, mas sim também com algo que parece habitar o nosso próprio ser, que não necessariamente tem esses aspectos físicos da realidade. Um grande exemplo que eu e você temos em comum é a nossa própria mente. A mente, ela não é concreta. Você não consegue pegar a mente. Se você abrir o cérebro, você não vai conseguir encontrar onde está a mente. E cada vez mais, com vários estudos da parapsicologia, a gente vai compreendendo e trazendo mais e mais evidências de que é possível que essa mente ou consciência, ela parece também ter acesso a informações que não necessariamente podiam estar envolvidas com esse cérebro de hoje. Mas talvez com outro cérebro, com talvez uma outra forma de vida, com talvez uma outra compreensão de quem somos, né? Então, a parapsicologia, ela justamente quer e dá foco e atenção a muitos eventos e experiências psíquicas. Ou seja, a parapsicologia é o estudo daquilo que é possível obter alguma informação sem o uso dos nossos 5 sentidos convencionais, tato, paladar, olfato, visão e audição. E sim a partir também de uma outra percepção que é dita como percepções extrasensoriais, que vão além dessas nossas 5 formas mais comuns dos sentidos, mas sim da possibilidade de a gente obter uma informação por meio de um sonho, por exemplo, através de uma experiência de quase morte, a partir de, por exemplo, uma clarividência, a partir de uma pré-cognição, que popularmente é conhecido como premonição. E aí, não só isso, como também a possibilidade de pessoas que mediam o mundo espiritual do mundo material e que vem trazendo uma série de informações referentes a uma pessoa, a uma personalidade que já pode ter vivenciado e habitado esse nosso planeta. A possibilidade de provocar algumas vivências de vidas passadas, né, de vidas passadas. A possibilidade, e isso eu não estou colocando crença nenhuma, né? Não estou colocando religião nenhuma, eu estou colocando o que os cientistas já estudaram e já chegaram a conclusões. Tudo que a gente for falar a partir de agora não é da cabeça do Cauê, mas sim é o que a gente já buscou em livros, é o que a gente já viu em artigos, é o que a gente já pesquisou e já chegou em grandes evidências. É claro que existe um grande ponto, né, que é importante a gente dizer, que é a própria aceitação de toda uma comunidade científica de dizer que, por exemplo, o que aconteceu com a física quântica, né? Que quando descobriram que a partícula ela se manifestava de uma forma diferente do que estava sendo previsto como a física clássica, física mais materialista, ela justamente rompe com um grande paradigma da própria comunidade científica. Existe algo, ou alguma força, ou algo que a gente desconhece.
E de fato, quando a gente está diante de qualquer objeto ou campo de estudo da ciência, a gente tem que se colocar com uma humildade. Porque a própria comunidade científica, ela só estuda pelo menos 5% só de toda a nossa realidade. 5%. E tem ainda pessoas que querem, né, ser aqueles cientificistas. Eu só acredito no que a ciência já comprovou. Mas ela só comprovou 5% de toda a nossa realidade. Será que é coerente também a gente colocar essa crença como a nossa única forma de acreditar nas coisas? Cabe uma reflexão. Mas é claro que ela tem o seu grande valor, né? Ela tem o seu destaque e são pessoas que buscam estudar algo e justamente essas experiências incomuns, né, psíquicas, que parecem não estar só vivenciando nessa época da humanidade, mas sim que transcendem épocas, né, que fazem parte desde o início da humanidade, que são relatadas experiências fora do corpo, que são relatadas figuras dentro de uma organização que eram mediadores entre esse mundo espiritual e o mundo material, que grandes comandantes na época se consultavam com essas pessoas para tomar algumas decisões, de muitos filósofos e grandes contribuintes com a própria ciência, né? Pitágoras era um grande nome, que haviam revelações que vinham a partir de sonhos, né? Muitas descobertas, muitas compreensões a respeito da nossa natureza e da realidade que veio a partir dessas experiências psíquicas. Então, a parapsicologia, além de estudar toda essa parte que diz sobre a nossa própria natureza, que diz sobre a nossa potencialidade como ser humano, é um campo de estudo que permite a gente ter uma compreensão muito mais além de quem somos, sobre esse autoconhecimento, sobre a possibilidade de transmitir uma informação do meu pensamento para uma outra pessoa e ela captar essa informação, muito comum, de forma espontânea, entre casais, entre pessoas que têm um grande vínculo afetivo, em sonhos também é comum, em estados alterados de consciência. E aí que vem um grande ponto da parapsicologia. Ela começa a estudar esses estados ampliados de consciência, esses estados alterados de consciência, que geralmente esses estados eles têm muita relação com essas experiências que nós vivemos. Então, que é uma das outras perspectivas da parapsicologia e áreas de estudo que ela tem um interesse. Aqui no Instituto, por exemplo, nós agregamos, além do conhecimento da parapsicologia, as ciências mentais e desenvolvemos todo um processo de parapsicologia terapêutica. Uma parapsicologia que pode ajudar a compreender as raízes de algumas das doenças, traumas, medos, angústias, vícios, enfim, tudo a partir de ferramentas que nos permitem a gente fazer algumas transformações na consciência do paciente, por exemplo. Então, a parapsicologia clínica, né, que também é o que nós estudamos na parapsicologia, ela é um ambiente terapêutico que nos permite nós acessarmos um estado alterado de consciência. E aí, abre parênteses, eu preciso trazer um ponto muito importante para você. Em vários momentos do seu dia a dia, em cada dia você acessa diferentes estados de consciência. Quando você está dormindo, você está num estado alterado de consciência. Quando você acorda, você está num estado alterado de consciência. Quando você está dirigindo, você está no estado alterado de consciência. Quando você está conversando com foco em alguém, você está no estado alterado de consciência. Então, é natural a gente oscilar durante a nossa vida e o nosso dia a dia em vários estados alterados de consciência. Então, não tem nada de novo aí. É basicamente a gente provocar um estado alterado de consciência e a partir dessa provocação, dessa indução a esse estado, nós conseguimos dar comandos para a consciência retornar para determinados momentos específicos que o paciente está buscando.
E uma dessas formas que podem acontecer é justamente a pessoa acessar uma lembrança de vida passada, que aí envolve um dos fenômenos da parapsicologia, essa possibilidade, né, da pessoa ela não ter nenhum conhecimento prévio nessa vida de algo que aconteceu lá no passado, mas ela vivenciar aquilo, de ela passar como se ela estivesse em primeira pessoa, passando por uma situação anterior. E aí tem vários cientistas também e parapsicólogos que já buscaram também verificar esses dados. Não só olhar para aquilo e acreditar que aquilo é um fruto da imaginação ou da consciência, mas sim ir atrás, verificar os símbolos, verificar as línguas, verificar a vestimenta, verificar o contexto histórico que estava sendo vivenciado e relatado por aquela pessoa que estava naquele estado. Então, uma das ferramentas também que a parapsicologia estuda é a hipnose, né? No sentido clínico, de contribuição para o instrumento de ajuda. A hipnose, a regressão de memória, a reprogramação mental, os relaxamentos, né? É a PNL, que são recursos que o parapsicólogo formado aqui no Instituto, ele é capacitado a realizar e ajudar as pessoas. Então, é claro, obviamente, eu preciso citar também dessa orientação em parapsicologia, de pessoas que estão vindo relatando ter uma saída do corpo enquanto elas estão dormindo, por exemplo, e elas não sabem o que é isso. E se elas vão, às vezes em alguns outros profissionais, eles vão agregar essa dissociação com algum aspecto de uma esquizofrenia, de uma bipolaridade, múltiplas personalidades. O que na parapsicologia a gente vê isso como uma experiência da natureza do ser humano. E não um quadro psicótico. Ou, né, isso é um grande motivo para você agora começar a tomar remédios psiquiátricos. Não é sobre isso. A parapsicologia muitas vezes ela já foi e já contribuiu muito com a sociedade no sentido de romper com esses diagnósticos errôneos, no sentido de acreditar que às vezes uma pessoa que está num processo de mediunidade, ela está num processo de bipolaridade. Ou colocar todas as pessoas que têm essas capacidades, essas sensibilidades, num hospício. Então, assim, são críticas que eu quero levantar agora, é claro que respeitando todas as áreas, porque todas as áreas elas contribuem, mas é aí que a parapsicologia começou justamente a agregar também essa compreensão. Que talvez as naturezas não sejam só psicopatológicas, mas que também possam ter experiências espirituais, experiências psíquicas, que fazem parte da natureza do ser humano. Então, sobre o que nós estudamos, né, é sobre todos esses aspectos que justamente possibilitam a obtenção de uma informação sem usar os nossos 5 sentidos, de forma diferente que eu estou fazendo com vocês, né? Minha voz está saindo no microfone, que está chegando na audição de vocês, e vocês estão compreendendo a partir dos sentidos que vocês têm. Agora, uma pessoa que está lá no Japão, um grande amigo meu, né, tá passando por um grande processo interno de dificuldade, sei lá, acabou de ser assaltado e eu senti a muitos quilômetros de distância e ter a clareza de que aconteceu alguma coisa grave com o fulano de tal, sem ele me ligar, sem ninguém me avisar, é aí que a gente começa a estudar a parapsicologia. Essas capacidades de uma avó ligar lá a quilômetros de distância falando que o bebê, a criança ali, né, tá passando por um apuro. Isso 3 horas da manhã. E os pais atendem e falam, tá, mas como que você sabia disso? Agora ele já tá bem. De pessoas que às vezes sonham com, seja uma coisa muito boa, que vai acontecer lá daqui a um tempo, ou às vezes com alguma situação pra gente, né, ter um certo cuidado. É sobre isso que a parapsicologia estuda, sobre os processos intuitivos,
sobre, sabe quando você às vezes chega num ambiente e, nossa, tem pessoas maravilhosas naquele ambiente, mas sabe quando você chega e, nossa, que estranho, parece que tem uma energia aqui que está diferente, ou você sente pesado, ou você se sente muito leve. É sobre isso também que a gente vai começar a estudar, a entender, é sobre essas outras formas de relacionamento com o mundo e do mundo com a gente. Outras formas de obtenção de uma informação sem ser essa forma verbal ou não verbal, né? Leitura corporal, nesse sentido. Então, a parapsicologia ela vai começar a estudar os sonhos, né? Pessoas que já faleceram, por exemplo, e que vêm a partir de sonhos trazer uma mensagem, seja para a pessoa que sonhou, seja para a família. Como que isso acontece? Isso é relatado no mundo inteiro. Pessoas que tiveram morte clínica e que voltam à vida, trazendo uma série de reflexos e de experiências que ela teve, supostamente, enquanto ela estava morta. Então, a parapsicologia, ela justamente começa a compreender, será que é possível ter uma continuidade da vida? Será que a teoria de que tudo que a gente vive aqui, simplesmente quando nós morrermos, tudo vai acabar? Enfim, né, são reflexões que a parapsicologia ela nos traz para a gente compreender sobre essas nossas naturezas. Então, e as atuações envolvem a atuação em consultório, né, com a orientação de pessoas que estão vivenciando isso, né, da possibilidade de interação da mente sobre a matéria, né, da possibilidade de nossa mente interferir em equipamentos eletrônicos, em objetos, em aspectos da materialidade, seja também com processos de curas psíquicas, por exemplo, né? Então, a parapsicologia ela é uma ciência que busca investigar com métodos científicos, com rigor científico e também com neutralidade para todos os relatos que chegam também a nós. E aí, a atuação terapêutica também, como um profissional de saúde integral, um profissional que, diante de um consultório, né, a premissa também da parapsicologia é a questão do autoconhecimento, da assinatura psi, de compreendermos que no consultório, toda pessoa que chega num parapsicólogo ela vai encontrar com ela mesma. E que também é a oportunidade de ela ter uma outra perspectiva a respeito da realidade, do que ela vive, dos processos internos que ela vem vivenciando. Então, a atuação e o benefício para a humanidade é muito bacana, é muito interessante também. Ela tem a sua origem de toda essa metodologia mais científica, de organização de cientistas, desde 1882, com a fundação de uma sociedade de pesquisa psíquica, a Society for Psychical Research, em Londres, em 1882, em que, na época, muitos cientistas na época se juntaram para estudar cientificamente as experiências psíquicas. E justamente isso que a gente está falando aqui da parapsicologia. E lá em 1969, a partir de uma organização que é a Parapsychological Association, ela é convidada a entrar e fazer parte da Associação Americana para o Avanço da Ciência, que é um ato formal de um campo de estudo que sai de ser um campo de estudo e torna-se uma disciplina legítima da ciência, em que a comunidade científica aceita ela. Então, a parapsicologia, ela tem pelo menos, desde 69, toda essa aceitação científica, estudando dentro de várias hipóteses da sobrevivência da mente, com vários experimentos que são replicáveis no mundo inteiro, com publicações contínuas de jornais, de artigos, de anuários,
de instituições que ensinam sobre a parapsicologia, né? Como a gente está falando aqui sobre a parapsicologia, o Instituto de Parapsicologia, e que na nossa formação ela forma um casal muito bacana com as ciências mentais, que justamente traz essa aplicação terapêutica e que, né, nós também temos a oportunidade, se isso fizer sentido para você, você justamente pode acessar mais informações e ver o programa com mais de 50 disciplinas dessa formação, com mais de 15 professores, a nível de pós-graduação ou profissionalizante. Então, se você já tem o ensino médio completo, você também pode fazer parte dessa instituição. Se você tem, né, uma graduação, você recebe a título de pós-graduação também. Então, é uma profissão reconhecida também dentro do CBO, né, do Código Brasileiro de Ocupações. Há uma associação, né, que, para quem soube na época, no episódio 1, que eu conto um pouco da trajetória minha, existe uma associação que foi fundada pelo meu pai, enquanto ele estava aí conosco, que é a Associação Brasileira de Parapsicologia e Ciências Mentais, e que atualmente ela passou por uma atualização, e a Associação Brasileira de Parapsicologia e Terapias Integrativas. Então, assim, a parapsicologia ela tem várias aplicações, tem treinamentos dentro da parapsicologia, né, empresariais, tem a sua atuação na parte científica, de estudar onde acontecem esses fenômenos, de ajudar na área terapêutica com essas ferramentas que eu citei. E tem toda essa longevidade. Desde 1882 ela tem esse marco, né, de contribuição, uma ciência centenária. Então, a gente entende que a parapsicologia no Brasil, quando ela veio, ela teve algumas intenções por detrás de quem trouxe ela. E que, no podcast sobre a história, eu vou me aprofundar nisso, né? Mas um grande nome que contribuiu com a visualização e o crescimento da parapsicologia, do que ela é o Padre Quevedo, né? Oscar Quevedo, que na época fez alguns programas no Fantástico, né? Só que lembre-se que ele era um representante também da Igreja Católica, né? Ele era um padre que estudava isso. Então, veja que a visão de mundo a respeito de algo que é científico, que busca ter uma neutralidade, talvez, né, possa ter tido alguma contaminação do estudo. Outro representante que trouxe na década de 60 foi Hernani Guimarães de Andrade. Ele também era engenheiro, mas também era espírita, né? E que buscava também, a partir do estudo da parapsicologia, contribuir com essa validação das próprias crenças. Então, aqui no Instituto, a gente precisa ter a compreensão de que, por mais que nos dois locais aconteçam alguns fenômenos, né, quando a gente vai estudar isso, a gente busca uma neutralidade. Não para eu validar o que eu acredito, nem para desvalidar que o que não acontece dentro de determinado grupo é taxado como algo, né, diabólico, enfim, né? A gente vai ter um episódio para falar sobre isso, tá? Então, hoje você teve aí uma compreensão além do que é a parapsicologia, das suas áreas de atuação, de uma instituição, né, que busca ter essa visão neutra sobre esse estudo, e é claro, né, se isso fizer sentido para a sua vida, se você quiser ter esse autoconhecimento ou se tornar um parapsicólogo, é só você digitar mente.com.br e ficar atento nas turmas que a gente vai abrindo. Então, meus queridos, muito obrigado pela sua presença. Lembre-se de curtir, de seguir esse podcast, de compartilhar esse podcast com mais pessoas para que o conhecimento ele chegue a mais pessoas e você possa ser aí um instrumento também de ajuda e de luz, né, na vida das pessoas, trazendo essa clareza em relação a esses estudos. Nos vemos no próximo podcast e um forte abraço a todos vocês. Gratidão.